Olá, começa agora o JR Entrevista. O investimento em ciências nas últimas décadas ajudou a colocar o Brasil entre as potências mundiais produtoras de alimentos. E a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, ligada ao Ministério da Agricultura, tem grande participação nesse crescimento com pesquisa e soluções inovadoras reconhecidas aí mundo afora. E para falar sobre esse trabalho, pelos trabalhos de pesquisa também, e o desenvolvimento da empresa, o JR Entrevista conversa hoje com o presidente da Embrapa, Celso Moretti. Muito bem-vindo ao programa, muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, Portanova, um prazer estar aqui com você. Bom, queria começar, vamos dizer, pelo começo. A Embrapa completa 50 anos agora, e quando ela nasceu, o Brasil tinha pouco mais de 90 milhões de habitantes para alimentar. E hoje são mais de 200 e ao longo desse caminho foi uma série de conquistas. Uma empresa que nascia e que de repente vira uma potência. Como é que a gente pode falar dessas conquistas e desse balanço do período? Olha, Portanova, é realmente uma transformação, acho que é uma saga que nós vivemos no Brasil ao longo dessas últimas 5 décadas, que talvez essa geração millennium não conheça, mas o Brasil, na década de 70, ele era importador de alimentos. Importávamos carne da Europa, importávamos leite dos Estados Unidos, feijão do México, para ficar em 3 produtos, né? Quando a gente era hospitalizado para fazer cirurgia de amígdala, levavam para nós de presente uma maçã, né? E hoje o Brasil é exportador de maçã. Sim. Né? E o que aconteceu foi que o Brasil tomou a decisão acertada de, na década de 70, estabelecer a Embrapa, né? E junto com as universidades, com as organizações estaduais de pesquisa, com as universidades, enfim, né? Transformou a agricultura brasileira, né, que na época não conseguia alimentar 90 milhões de pessoas e hoje, depois de 5 décadas, alimenta mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo. Nós fizemos isso de 3 maneiras. Nós transformamos os cerrados, né, essa região aqui, que é o segundo maior bioma do país, né, de solos ácidos e pobres em terra fértil. Nós tropicalizamos cultivos, né, e nós desenvolvemos uma plataforma de produção sustentável. Foi dessa maneira, resumidamente, que nós transformamos o Brasil. Agora, tem um detalhe interessante nessa transformação, porque não adiantaria ter uma empresa pública, simplesmente, com conhecimento técnico e que ficasse absolutamente vinculada só à questão da pesquisa dentro do laboratório. Talvez um salto desse, aí eu queria que o senhor explicasse para a gente, é a questão da proximidade que a empresa tem com quem está produzindo, ou seja, é aquele apoio técnico na ponta. Isso também via as empresas estaduais, que fazem um papel importante. Mas talvez essa tenha sido a chave da virada, não? Sem dúvida, Portanova. Eu creio que essa aproximação com o setor produtivo e especificamente ao longo desses últimos 4 anos foi uma agenda que eu fortaleci muito junto ao time todo da Embrapa, espalhado por 43 centros de pesquisa em todo o Brasil, é estar próximo do produtor, é estar próximo do dia a dia da agricultura. E a nossa missão é prover soluções para resolver os problemas da agricultura brasileira. E por tabela da agricultura tropical, né? O Brasil é o único país no cinturão tropical do globo que conseguiu produzir em grande escala. Então, essa proximidade com o agricultor, essa proximidade com o setor produtivo foi chave nessa história de sucesso. Agora, um ponto fundamental nessa discussão é sustentabilidade. A gente fala de mudanças climáticas, a gente fala, inclusive, quando fala mudança climática, as pessoas normalmente pensam em eventos extremos, mas a gente está falando de culturas que às vezes mudam de região conforme o clima. A gente tem um início de produção de cana numa determinada região, com aquecimento a cana vai se movimentando no território brasileiro. Esse é um desafio constante também. Sem dúvida. Recentemente saiu mais um relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, do IPCC, mostrando que essa janela que nós temos, né, para impedir o aumento de 1,5 graus, enfim, da Terra, ela está se fechando, né, e o Brasil tem mostrado, principalmente no agro, né, no setor da agricultura, tem mostrado que existe tecnologia, né, para fazer uma produção mais sustentável e para adaptar e mitigar as mudanças climáticas. E nós, a Embrapa, há mais de 25 anos, temos trabalhado com sistemas integrados de lavoura, pecuária e floresta, que são um exemplo, né, para esse sistema de adaptação. Pois é, eu tive a oportunidade de conhecer, inclusive num local, numa instalação da Embrapa, essa combinação, essa integração.
com resultados bons para a parte de plantio, para a parte de criação de animais e também, evidentemente, para a cobertura florestal. A Embrapa Florestas tem um estudo que está medindo o impacto disso em termos de retirada do carbono através das florestas. Como é que está esse estudo? O que a gente tem de resultado? Essa é uma agenda que nós temos colocado bastante energia, né? Inclusive agora também recentemente, nós divulgamos um resultado, né, que a produção de leite nesse sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, né, para cada animal você precisa de 54 árvores para neutralizar todo o metano, né, todo o carbono que saiu ali do animal na atmosfera, o que mostra então que esses sistemas, além de prestarem serviços ambientais para o meio ambiente, para a sociedade, né, eles podem também garantir a produção de leite, de café, de carne, de soja, de baixo carbono ou carbono neutro, como é o caso da carne carbono neutro que nós lançamos em 2020. Sem falar que o animal que está submetido a esse ambiente, ele não passa o tempo inteiro no sol e ele tem uma qualidade maior também de vida. Então, quer dizer, até isso tem peso nessa hora. Isso, nós medimos a temperatura no dorso, no lombo do animal, né, e vimos que ela o animal que está na sombra, né, das árvores, né, ela é 4 graus Celsius mais baixo daquele que está debaixo do sol. Menor temperatura, menor estresse, mais produção, né? Então, até isso, esse sistema ajuda também na produção de alimentos. Perfeito. Quando a gente fala também em sustentabilidade, a gente tem que lembrar que a área de plantio, por exemplo, o caso de soja, são áreas muito grandes. E o desafio é aumentar a produtividade para que em áreas menores se consiga ter um resultado igual ou maior para que se degrade menos a área que é coberta por floresta, por exemplo. Tem se avançado quanto nisso? Mas tem um limite de avanço, não? Sim, a Embrapa, junto com seus parceiros, ela tem demonstrado, né, que, como eu disse anteriormente, nós hoje alimentamos 800 milhões, um pouco mais talvez, de pessoas em todo o mundo. A safra agora desse ano, nós vamos chegar aí talvez a 310 milhões de toneladas de grãos. O Brasil ele pode aumentar a sua produção em duas grandes frentes. Primeiro, o aumento que eu chamo de aumento vertical, ou seja, aumentar a produtividade em toneladas de grão por hectare, e o aumento horizontal de converter pastagens degradadas, sim, que já estão abertas. Então, a gente está falando em zero desmatamento nessas áreas, ou seja, são áreas que já estão abertas, né, para transformar essas pastagens em mais produção de grão ou produção de carne ou de florestas. Então, esse é um potencial que nós estimamos em algo em torno de 100 milhões de hectares ou 100 milhões de campos de futebol que podem ser convertidos, já estão abertos e que podem ser convertidos em agricultura. O Brasil tem uma oportunidade muito importante e a pesquisa tem avançado nesse sentido também. E eu falo em oportunidade porque pode fazer negócio sem degradar o meio ambiente utilizando a floresta. Eu queria saber do senhor como é que está a pesquisa e a importância da bioeconomia da Amazônia, já que a gente fala tanto em fronteira agrícola e avanço sobre esse bioma. Nós não temos dúvida, Portanova, que é muito mais interessante a floresta em pé do que a floresta deitada, né? E eu acho que a bioeconomia, a economia verde, a química verde, ela pode realmente dar sustentabilidade para o desenvolvimento sustentável do bioma amazônico. Acho que é importante lembrar que nós temos 30 milhões de brasileiros, algo em torno de 30 milhões de brasileiros vivendo naquela região do país, né? E a bioeconomia é realmente uma forma de trazer renda, de gerar emprego, gerar qualidade de vida. A Embrapa fez uma expedição em 7.000 quilômetros de rios da bacia amazônica, coletando matéria orgânica do fundo, do leito dos rios, levou esse material para o laboratório e já está identificando micro-organismos que produzem substâncias, enzimas, que podem ser usadas na indústria têxtil, na indústria alimentícia, na indústria farmacêutica e de cosmético. Ou seja, é um tesouro que precisa ser explorado de forma sustentável e a Embrapa vai ajudar a fazer isso. E não dá para abrir mão disso, porque é até muito mais rico do que o pasto que vai se produzir, por exemplo, numa área de pecuária. Um grupo de imigrantes japoneses se estabeleceu na região do Pará e trabalhou o solo, inclusive tentou pecuária, tentou arroz e acabou que não deu muito certo. E esse grupo, depois de um tempo, tinha uma área florestal grande e começou a entrar nessa floresta e fazer um estudo de manejo e de retirada de produtos que estão ali naturalmente crescendo, que não precisa semear, o investimento é muito baixo.
essa cultura extrativista tem um retorno potencial positivo ou é só uma questão de preservação? O que se tem de concreto a respeito disso? Olha, até pouco tempo atrás, eu vou dar o exemplo aqui da cadeia do açaí. Né? Até pouco tempo, a cadeia do açaí era praticamente extrativista, né? E era algo que gerava renda, mas havia todo, obviamente, um problema ali do processamento, da polpa, da época de colheita, da produtividade. Né? Nós começamos a participar de forma mais ativa e hoje a Embrapa tem, inclusive, um programa de melhoramento genético para açaí. O estado líder é o Pará, né, que você mencionou aí da colônia dos japoneses, né, e nós lançamos recentemente uma variedade de açaí chamada BRS Pai d'Égua, porque tudo que é bom no Pará, né, deve ter gente nos acompanhando aqui, com certeza, né, é Pai d'Égua, né, então BRS Pai d'Égua. Então, assim, o extrativismo é, obviamente, uma forma de se gerar renda, né, e se gerar emprego, mas a gente entende que, a partir do momento que a cadeia está mais organizada, pode ser transformada numa atividade comercial. Perfeito. Bom, você pode assistir JR Entrevista sempre na Record News, quintas-feiras, às 7h45 da noite, também no portal R7, no Play Plus, nas nossas redes sociais, também disponível para você. Voltando à questão da bioeconomia, tem um levantamento que fala que esses produtos podem gerar um faturamento até industrial na casa aí dos 284 bilhões de reais até 2050. É quase que uma descoberta de um novo petróleo, sei lá. É uma descoberta enorme em termos industriais isso. É verdade, porque o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. Né? Então, quando nós olhamos, inclusive, para a agricultura brasileira, o Brasil hoje é o país líder no mundo em uso de bioinsumos. E tem alguns micro-organismos, né, e já existe um micro-organismo específico que nós descobrimos que é da Amazônia, né, e que está sendo utilizado para fixar nitrogênio na cana-de-açúcar. Né? Então, ao invés de você usar um adubo nitrogenado que vem de uma fonte fóssil, você usa um micro-organismo que pega o nitrogênio da atmosfera, que é o elemento mais rico aqui no ar que respiramos, e entrega para a planta. Né? E há um micro-organismo que nós isolamos na Amazônia. Então, é um tesouro realmente muito grande, a biodiversidade brasileira. Agora, precisa se explorar de forma organizada e de forma sustentável para evitar o desmatamento, para evitar, enfim, todos os problemas que nós temos naquela região. Pois é, precisa ser registrado aqui também como pesquisa e não fora em outros países, que isso é fundamental que a gente tenha também. Vamos falar de pesquisa em seguida. Mas no ano passado, chegou a ser firmada uma parceria da Embrapa com o consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal. Essa parceria já apresentou alguma ação prática? Que resultados tem disso? Essa pesquisa de micro-organismos está dentro dessa parceria? Essa expedição que nós fizemos já está dentro desse consórcio, né, que foi, enfim, um evento que nós tivemos a presença de todos os governadores ali da Amazônia, né? E a ideia é nós buscarmos, eu entendo que temos agora uma abertura grande, né, de países que voltam a investir recursos até fundo perdido, como é o caso do Fundo Amazônia, a Noruega, a Alemanha, enfim, né, para desenvolver mais. Então, a ideia é a gente acelerar ainda mais esse processo. Uma discussão que se teve durante um bom tempo, não tenho acompanhado mais diretamente, mas queria até saber do senhor, é a transferência de tecnologia e exportação de tecnologia da Embrapa para outros países, e teve uma ênfase importante em países africanos, acho que com cana, para possivelmente produção de etanol, e isso também sendo um laço diplomático, não só técnico, mas também de apoio aos países que precisam se desenvolver. É uma espécie de liderança brasileira nessa área que é notória no mundo todo, mas também de apoio aos países que estão em mais dificuldades. Isso continua? Como é que a Embrapa está lidando com esses países estrangeiros? Continua, Portanova. Há 2 semanas eu estive em Doha, no Catar, para participar de uma missão para discutir com países africanos a questão da segurança alimentar. A guerra na Ucrânia trouxe realmente uma preocupação muito grande, principalmente do trigo. Né? A Ucrânia acredita-se que é responsável por alimentar algo em torno de 400 milhões de pessoas em todo o mundo. Né? E esse mês, agora, eu vi um relatório mostrando que mais de 70% da produção dessa próxima safra já estaria totalmente comprometida. Então, há uma preocupação desses países que importam milho, por exemplo, importam trigo da Ucrânia,
E esses países da África subsaariana eles estão localizados, sobretudo, no cinturão tropical, que é onde o Brasil e a Embrapa ajudou a desenvolver soluções. Existe nessa cooperação um componente de ajuda humanitária, que eu acho que é importante, mas eu enxergo como uma grande oportunidade para o setor privado brasileiro, para, junto com a Embrapa, que seria um soft power, né, de diplomacia brasileira, levar empresas brasileiras como os americanos, como os japoneses fizeram no passado aqui no Brasil com as agências de desenvolvimento. Então, existe o interesse, né, nós pretendemos realmente fortalecer mais uma vez essa parceria e eu acho que o Brasil e a Embrapa têm muito a contribuir. Bom, o senhor falou de trigo agora, eu queria puxar um pouquinho o trigo para a nossa região aqui, o Cerrado. O trigo acho que não é natural da região do Cerrado, não é produzido aqui, mas foi desenvolvido e a produção aqui parece que cresce, né? Sim, o trigo é a única commodity que o Brasil ainda importa. É uma cultura de clima temperado, então a gente vê Estados Unidos, Canadá, a Ucrânia, a Rússia, a Argentina são grandes produtores, né? Mas a Embrapa, né, ela há mais de 40 anos, ela pesquisa o trigo, tem programa de melhoramento genético de trigo. E em 2012 nós começamos a trazer o trigo aqui para os Cerrados. Né? E com o conflito lá na Ucrânia, os preços do trigo no mercado internacional cresceram, estimularam o produtor brasileiro a plantar o trigo, né? E eles trouxeram aqui, começaram a plantar nos Cerrados. Né? Tem um produtor no entorno aqui do Distrito Federal, que é o Jorge Bonato, Paulo Bonato, desculpe, que bateu o recorde mundial de produtividade. Né? Ele colheu 9,6 toneladas por hectare. A média no Brasil é de 3 toneladas por hectare. Em 3 anos, Portanova, de 2019 para 2022, o Brasil aumentou em 50% a produção de trigo. Isso é um fenômeno. Não é um fenômeno. Quer dizer, mais de 50%. Nós saímos de 6 toneladas e meia para 10 toneladas e meia. Foi mais de 60%, quase 70%. Nós temos uma demanda ainda de 13 milhões de toneladas para o mercado doméstico, mas a continuar nesse ritmo, eu creio que em menos de 3 anos o Brasil vai ser autossuficiente na produção de trigo e em menos de 10 anos nós vamos estar exportando trigo para o mundo. Impressionante. Bom, falando em tecnologia, né, isso tudo tem a ver com tecnologia, avanços tecnológicos sempre estiveram, desde o início da Embrapa, ligados à agricultura. A gente falou aqui de produtividade, que é um desdobramento dessa tecnologia. De que maneira a internet das coisas, que está sendo tão falada aí, e a interconexão de tudo, vem 5G por aí, com mais força, pode impactar nesses resultados? Você sabe, Portal, que antigamente, na criação da Embrapa, né, tinha um ditado no interior do Brasil, falou assim, se você não estudar, você vai ter que ficar na roça, você não vai poder ir para a cidade. Né? Hoje, para você ficar na roça, você tem que estudar e conhecer muito, né? Porque você vê um trator, você vê uma colhedeira, a quantidade de telas, né, enfim, digitais, de componentes digitais é muito grande. Então, realmente, você precisa até fazer um curso ali para entender. Hoje, as máquinas que operam, né, nas diferentes cadeias produtivas, elas... só uma colhedeira, por exemplo, de milho, né, ela manda 500 informações por minuto, né, da operação dela para o satélite que manda para a concessionária que está ali acompanhando, né, esse sistema. E fora todo o monitoramento que hoje nós fazemos, né, ao invés de, por exemplo, você pulverizar com pesticida um campo todo, hoje já é possível saber onde estão as manchas, né, até com imagens de drone ou com imagens de satélite, e você entrar com a máquina e pulverizar só aqueles pontos ou aplicar adubo só naquelas manchas que precisam ser adubadas. Então, a internet das coisas, inteligência artificial, uso de drones, de sensores, é algo que chegou para ficar, né, e eu acho que não tem volta. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um intervalo, JR Entrevista para o intervalo. Na volta a gente fala mais sobre tecnologia, alimentos do futuro e também sobre pesquisa. Não sai daí. Estamos de volta com JR Entrevista e aqui com a gente o presidente da Embrapa, Celso Moretti. Bom, prometi que eu quero falar de alimentos do futuro. A gente tem visto uma série de carnes e alimentos proteicos com proteína vegetal. A Embrapa está participando disso. Tem outra pesquisa que produz proteína a partir de replicação de célula da proteína original. Aí não seria vegetal. Como é que a Embrapa está nessa discussão? A Embrapa vem pesquisando esse tema já há alguns anos, Portanova, a questão de alimentos à base de proteína vegetal. Então, em parceria com o setor privado,
nós usamos fibra de caju, né? O Brasil tem mais ou menos por ano 60 mil toneladas de fibra de caju que iam para o campo, iam jogados de fora, iam colocados de volta no solo, né? E nós transformamos essa fibra de caju em hambúrgueres, né? E em nuggets, né? E tem um que chama siriju, que ele tem gosto de siri. Opa, né? Então, diferente. esse é uma novidade. Em relação à proteína cultivada em laboratório, são estudos ainda muito iniciais, né? Que basicamente você utiliza uma célula-tronco, né? E transforma aquela célula-tronco num tecido que vai se transformar depois, né? Em algo similar à proteína animal. Mas é ainda que está muito no início o estudo. Pois é. Bom, falando de pesquisa, eu só quero fazer um lembrete aqui. A Embrapa faz 50 anos, completa 50 anos, no dia 26 de abril. Então, motivo de orgulho aí para todo mundo. Agora, a gente falou o tempo inteiro aqui de pesquisa, desenvolvimento, tecnologia. Como é que está a disponibilidade de recursos para pesquisa e como é que tem se ampliado? Como é que está isso para os técnicos? Nós achamos que o orçamento nunca é o suficiente, né? Nós temos trabalhado, temos feito um trabalho muito forte para ter uma operação mais enxuta e, enfim, destinar os recursos adequados para fazer frente a todas as demandas. Nós conseguimos uma elevação, no final do ano passado nós trabalhamos junto com o Congresso Nacional para ter uma elevação do nosso orçamento. Então, esse ano nós vamos ter 3,7 bilhões de reais, né, para investir na nossa operação, que são 43 centros de pesquisa em todo o território nacional, mais 2 escritórios internacionais, 8 mil colaboradores. Então, é uma bela de uma estrutura que nós temos e acho que esse ano nós estamos até o momento bem. Certo. Bom, chegou até corte de pesquisa, até 45% de corte nas verbas de pesquisa em 2020. Isso teve algum prejuízo? Como é que se trabalhou com esse corte? Reduziu pesquisa, empurrou mais para frente? Como é que maneja? Nós usamos várias estratégias, né? Teve alguns projetos que foram suspensos, onde era possível se suspender, né? Outros se reduziu a velocidade, né? Mas como nós temos essa parceria com o setor privado e cada vez mais nós vamos nos aproximar, nós conseguimos dar a continuidade a uma série de ações que eram estratégicas. Então, eu digo que não houve grande prejuízo. Tem uma iniciativa internacional de se criar, já está criado, o Banco Internacional, o Banco Mundial de Sementes. Né? Ele fica na Noruega e países mais diversos enviam sementes. Eu queria saber qual é o critério, a Embrapa está participando como e qual é o critério para o que vai ser enviado, que está sendo enviado para lá. Esse banco genético mundial, o maior dele fica em Svalbard, né? numa montanha que, inclusive, ela aguenta uma explosão atômica. Nós temos uma base nossa aqui no Distrito Federal, na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, que eu costumo dizer que é a Arca de Noé da sociedade brasileira. Né? Então, nós enviamos cópias dos materiais que nós temos aqui lá para Svalbard. Né? Então, produtos que são estratégicos para a alimentação do brasileiro. Nós temos uma cópia aqui, normalmente nós temos uma cópia em outra unidade da Embrapa, no território nacional, e nós temos uma cópia lá em Svalbard, né? E isso garante segurança alimentar para a população brasileira. E o critério para o que é enviado para lá? Olha, nós temos produtos que são commodities, né, que são importantes para a alimentação brasileira. Nós temos produtos, por exemplo, que são originários do Brasil, como é o caso da mandioca, né? Então, nós temos que manter isso preservado também. Né? E, enfim, todas essas sementes que nós temos aqui, nós temos uma amostra depositada lá e aqui também em outros lugares do Brasil. Tá certo. Bom, queria lhe agradecer a atenção aqui com o JR. Muito obrigado pela sua participação. Certamente não esgotamos os assuntos, tem muito mais para falar, mas fica para uma próxima oportunidade. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, prazer. Valeu. Bom, lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News todas as quintas-feiras, às 7h45 da noite, no portal R7, no Play Plus e nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.